Queridos amigos, que alegria! Hoje nós vamos falar, e é o 5º programa do capítulo 12º que nós estamos apresentando aqui pela TV A Caminho da Luz, do capítulo 12º dessa obra magnífica Missionários da Luz. Vamos arrematar hoje o que é aqueles prédios que nós estudamos no livro Nosso Lar, aonde é a preparação reencarnatória. E nós vimos no capítulo anterior, André, uma coisa que comentamos pouco, mas vale a pena relembrar. Ele entrou naquela sala onde tinha aquele monte de mesas que as pessoas fazem projetos, como aqui na Terra, projetos arquitetônicos de prédios, de casas, de monumentos. E ele percebeu que ali era estudado minuciosamente, junto do reencarnante, como é que seria o seu novo corpo físico. Isso é muito interessante, não é? Então ele ficou abismado de ver como é que seria composto o seu corpo. E aí estudamos 2 casos. O caso de Silvério, que viria com um problema na perna, e esse problema seria grave, mas que ele iria se esforçar para aprender a conviver com aquilo, apesar de ele estar preocupado em cometer os vícios do passado. E o segundo caso, Anacreta, que era um espírito que traria 4 espíritos trevosos junto dela como filhos, para que ela pudesse então cuidar, logicamente sabendo que teria muitas dificuldades, muitos problemas, porque eram espíritos altamente comprometidos pelas leis divinas. Vamos dar continuidade nesse último programa do 12º capítulo do livro Missionários da Luz. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em iniciarmos mais um programa pela TV A Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Saudamos também o nosso telespectador, deixando o nosso número de WhatsApp. Quer escrever para nós, quer entrar em contato conosco? O número é 19 997 78 2794. Vamos então dar continuidade na leitura? Manasses compreendeu-me a curiosidade e explicou. Anacreta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, em outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. Tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacreta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos, que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. É interessante, André, nós vamos ver aqui porque, logicamente, como os espíritos dão sempre força, não é? Anacreta foi, de uma certa forma, realçada
como um espírito que está preparada para receber esses 4 espíritos que vieram de zonas bastante comprometidas aqui da Terra. Mas agora nós estamos vendo de que realmente ela também teve culpa, na qual desses 4, 3 eram homens, 1 mulher, e eles falharam desastrosamente pelos vícios. Logicamente, aqui nós chamamos a atenção da importância da educação, da importância dos pais começarem a perceber que nós temos um papel fundamental na reeducação dos nossos filhos, que muitas vezes vêm com graves processos trazidos do passado no campo dos seus vícios, das suas mazelas, dos seus desatinos. Veja, André, que interessante essa colocação de Manasses. É verdade, é uma observação justa e cabe a cada um de nós que estamos tendo contato com este capítulo, nós ficarmos atentos para não nos tornarmos uma destas companheiras que, pelo excesso do carinho, pode mais prejudicar do que ajudar. Vamos dar continuidade na leitura? Quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Perguntei, impressionado. Mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros. Exclamei, sim, esclareceu Manasses. A experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. 1 na qualidade de débil mental e, para auxiliar a na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ia dizer, de minha profunda surpresa, diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manasses. Olha, querido Sérgio, que reencarnação difícil que essa moça ia passar. Primeiro ponto, ia ficar jovem, já sem a companhia do companheiro, que iria regressar ao plano espiritual, deixando na viuvez precoce. 2 filhos paralíticos. O terceiro, problemas sérios a nível mental, em que ele utiliza o termo débil mental. E a filha, a única que vai ter um pouco mais de equilíbrio, mas mesmo assim dotada de uma limitação grandiosa. Aos olhos do vulgo popular, é uma família infeliz. É uma família que Deus se esqueceu. Hoje, nós estamos vendo a oportunidade da compreensão pelo véu do esquecimento. Olha a dificuldade que esta mãe também passará. 30 anos de preparação, de reeducação, ajudando no que ela mesma deu de impulso em outrora. A culpa não é de Deus destas crianças virem paralíticas, problemas mentais, dificuldades na sua reencarnação. Deus deu a vida. O que eu faço da vida é por conta minha. E aqui nós vemos a bondade divina em operação. Será um choque grandiosíssimo, mas se bem suportado, ajudará e muito a estas 5 entidades espirituais envolvendo já a mãe, nesta reencarnação, que ajudará e muito quando bem compreendida e suportada. É verdade. Nós vamos dar continuidade na leitura, mas é imperioso mencionar que quando começamos a trabalhar com famílias, e além disso, sem contar que essas famílias vêm com sérios problemas financeiros. Então, realmente é um quadro de um processo de muito sofrimento. Mas é uma coisa interessante, André. Nós conhecemos muitas famílias quando trabalhamos com famílias necessitadas e realmente são mães tão amorosas que conseguem passar por todas essas dificuldades com muito amor. Vamos dar continuidade na leitura, que agora nós vamos ver
outros casos. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, no qual se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando-o com muita harmonia, nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou o interpelado surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto nas quais se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manasses, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse-lhe: tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manasses prometeu interpor os seus bons ofícios, e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Neste momento da leitura, nós voltamos a dizer de um grande problema que se verifica quando assumimos um corpo físico. Muitas pessoas imaginam que as dificuldades estão apenas na riqueza, na miséria, no poder, mas aqui nós vemos também que a beleza do corpo físico também gera transtornos quando não são bem utilizados. Esta nossa irmã, ela pede para que venha com problemas glandulares. Isso fará com que o seu corpo tenha determinadas dificuldades. Quantas pessoas não têm problemas, por exemplo, problemas hormonais, que não conseguem a custo nenhum emagrecer e tem um corpo avantajado em peso? E este é um exemplo dentre muitos que poderíamos dar. Ela preferiu pedir para vir com um corpo que não tivesse aquele chamarisco da beleza, para que a chance dela se perder pela via da beleza física fosse menor. Olha que interessante, a própria pessoa pedir para vir com determinadas disfunções no corpo físico para inibir uma futura beleza física. Isso é muito interessante de se analisar. É verdade, porque o projeto dela previa um corpo perfeito. E ela sabia que se tivesse um corpo perfeito, logicamente lembrando a sua última existência, que com certeza deve ter se aproveitado de um corpo e perdido-se no campo das vicissitudes, ela pede para, tendo em vista as dificuldades que ela ia ter no processo reencarnatório atual, ela precisaria então não ter esse corpo perfeito, exatamente como o André muito bem explicou para nós agora, para que ela pudesse então não ter tantas tentações. Isso é muito interessante, não é? A gente vê esses casos e a gente vai compreendendo todo esse aspecto. Vamos ler um pouquinho mais para a gente ver o desmembramento dessa colocação
de Manasses, juntamente de André Luiz. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam, com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro. Quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, nas quais o amor cristão represente o maior papel. É interessante, André, querido amigo telespectador da TV A Caminho da Luz, nós notarmos nesse último programa, que é o 5º programa do capítulo 12º, falando da reencarnação, nós estamos vendo um pouco Alexandre explicar para André Luiz como será a medicina do futuro. É verdade que esse livro foi escrito na década de 40, e é verdade também que hoje nós vimos a medicina dar um impulso muito forte no sentido da tecnologia, do avanço, mas é verdade que também estamos muito aquém daquilo que é o esperado para um mundo de regeneração. O médico ainda e os médicos na Terra, na sua grande maioria, não vamos generalizar, tem muitos médicos trabalhando na senda do bem, mas ainda existe uma grande maioria de médicos altamente materialistas. E, logicamente, isso impede que eles possam avançar nesse campo de poder servir o próximo diante das suas necessidades. Veja, o capítulo de hoje é um manual que os médicos estão recebendo do que será a medicina no amanhã, quando nós exercermos pela necessidade de atender o próximo, e não apenas por quanto nós vamos ganhar pelo serviço realizado. Ainda há muito que se fazer na mente humana para mudar os conceitos daquilo que é hoje para aquilo que será o amanhã. Então são fatos interessantes. E ele fala uma coisa muito interessante, André, a ascensão moral. É a ascensão moral que vai permitir que nós possamos sobrepor todas essas lutas íntimas que teremos contra as nossas doenças. Sabedor que todos nós somos, que temos que nos educar. E é interessante, André, quando no ano passado me foi apresentado a diabetes, que é a 5ª doença que eu tenho, onde eu tomo remédio, e eu cuido com muito zelo, porque sei que é uma necessidade, eu também me deparei com uma outra vertente, a necessidade de uma educação alimentar. Então nós estamos aqui exatamente para nos reeducar. E muitas pessoas, quando apresentam a doença, em vez de encarar a doença como um processo para a busca da nossa evolução e uma retificação dos nossos crimes do passado,
nós fazemos o contrário. É preferível se revoltar contra Deus. Então a gente percebe como é importante essa mensagem de hoje, André. Vamos dar continuidade na leitura? Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manasses tomou pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou. Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros. Desde o cólon, descendente à alça sigmoide, isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E porque extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manasses explicou. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou, em um momento colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora o ódio recíproco, opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele, todos os dias, matando-o devagarinho, por ataques sistemáticos, pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições. Além do remorso natural que a situação lhe impusera, arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho em pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentara desgostos, em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido, mais tarde, a plena libertação. Nesse ponto, nós podemos ver claramente a situação deste nosso companheiro. Ele assumiu uma dívida perante ele mesmo, matando esta pessoa a facadas. Ele levou mais de 100 anos no plano espiritual para que ele pudesse conscientizar do equívoco que fez, reaproximar da sua vítima, estabelecer um elo de ligação moral que permitisse com que o seu trabalho fosse acompanhado por benfeitores daquela região, mas a dívida permanecia. E aqui nós vemos uma informação que está em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se na região espiritual podemos acertar as nossas dívidas. E os espíritos respondem que não. No plano espiritual é o caso deste nosso amigo. Podemos tomar consciência do mal que fizemos, podemos ter o esclarecimento necessário, mas é necessário também que assumamos um novo corpo físico e venhamos a recompor, em primeiro lugar, antes de recompor com o outro,
ele terá necessidade de recompor para consigo, porque quando ele feriu o outro, na verdade ele feriu a ele próprio. Interessante também, André, observarmos das colocações que André Luiz escreve pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier sobre as orientações desse benfeitor amigo que é Alexandre, é que nós vemos que o mundo espiritual é uma continuidade daquilo que nós vivemos no mundo carnal. Vamos fazer uma pequena reavaliação de que, primeiro, ele cometeu um crime, matou alguém a facadas. Aqui ele cometeu um crime aos olhos de Deus. Essa pessoa não o perdoou e continuou, porque ela vive no mundo espiritual, ela ficou mais ligada ainda a ele, com aquela raiva, com aquele ódio, com aquele sentimento de rancor. Como ele não era um homem perfeito quando estava encarnado, logicamente, moralmente, ele permitiu, por não ter essa moral, que o Espírito se aproximasse dele. E o Espírito se aproximou dele exatamente fazendo um processo obsessivo naquilo que sabia que ele tinha como defeito. Muitas pessoas agem que o processo obsessivo é truculento, como era antigamente, das pessoas serem internadas, muitas vezes até a camisa de força, num hospital psiquiátrico. Hoje não. Os próprios obsessores mudaram suas técnicas, André. Hoje eles usam a maneira sutil. Eles põem um grupo de pessoas para nos acompanhar, para ver quais são os nossos vícios, os nossos defeitos e começam a atuar gradativamente nesse aspecto. Quando ele desencarna já cansado, primeiro porque havia se conscientizado do erro que ele havia cometido. É muito natural isso. Segundo, é que ele estava sem forças nenhuma, porque o espírito havia dilapidado as suas forças. E terceiro, quando chega no mundo espiritual, ele se depara sem forças e ao mesmo tempo com um inimigo que iria fazer com que um bom tempo ele sofresse através daquilo que nós chamamos de obsessão. Allan Kardec explica que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então nós vemos que o processo obsessivo pode ser nos dois campos da vida. Depois ele demorou esses 100 anos que o André falou para se preparar, para se conscientizar. E aí ele faz uma programação num processo de reencarnação programada, de naquele lugar onde foi as feridas, ele pudesse ter uma úlcera, sentindo no seu próprio corpo aquilo que aquele irmão sentiu quando sofreu as facadas. É maravilhoso a lei de Deus. Vamos então encerrar esse capítulo para que o André possa fazer os comentários finais. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manasses continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispunha o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão de pecados. Examinei, impressionado, a planta educativa e porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita,
quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias ali permaneci, na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. É um capítulo substancioso. Quem não teve a oportunidade de acompanhar os outros 4 programas que estudamos esse capítulo, parte 1, 2, 3, 4, essa é a 5ª, estudemos novamente, releiamos. São muitas as informações. Veremos agora no capítulo seguinte, o capítulo 13º, que tem como título Reencarnação. Também é um outro capítulo que já vamos ver de modo mais dilatado a situação de Segismundo. Cada capítulo nós estamos nos aproximando da compreensão de particularidades da reencarnação. Este livro não tem o intuito de falar tudo sobre a reencarnação, porque é um assunto inesgotável. Ele apenas nos traz determinadas informações que não tinha, e é de natural repercussão que essas informações, neste primeiro momento, nos cause espanto e estranheza. É verdade. Nós nos lembramos também que, pelos aspectos naturais que nos envolvem, a reencarnação, nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de ver uma preparação reencarnatória, porque no próximo capítulo nós vamos ver a reencarnação de Segismundo, que será também de uma complexidade muito grande, mas ao mesmo tempo dará para todos nós a expectativa de podermos encontrar a tranquilidade necessária para podermos objetar todo esse trabalho. E nós vimos aqui vários casos para que nós pudéssemos entender a complexidade do processo reencarnatório. Por isso, nós, os espíritas, não temos o direito de reclamar das dores físicas, não temos o direito de reclamar da vida, porque estamos entendendo que cada um de nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Nós, ao encerrarmos o nosso programa, nós convidamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores para entrarem em contato conosco através do WhatsApp. O número é 19 997 78 2794. E se você quiser mandar uma mensagem, um e-mail, o e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilardandré2@yahoo.com.br. E o último pedido do programa de hoje é se inscrever no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Às vezes você vem acompanhando vários programas e não se inscreveu, não habilitou as notificações. Se inscreva, habilite as notificações. A sua inscrição, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrar então esse capítulo 12º e com certeza trouxe para nós uma luz muito grande. Não se esqueça de acompanhar os outros capítulos para você entender claramente o estudo total. Nós vamos encerrando, agradecendo a você pela audiência desse programa, que é Estudando as Obras de André Luiz. Um beijo carinhoso e até o próximo programa. Um beijo carinhoso, um abraço fraterno, que Jesus te abençoe, te ampare e te fortaleça hoje e todo sempre.